O carro deixa Itabuna, acompanha o rio Cachoeira e avança pela BA-649. De um lado, água, do outro, encostas, vegetação e bairros entre Itabuna e Ilhéus. Após atravessar as pontes, o veículo chega a Banco da Vitória e reencontra a BR-415. É ali que o caminho volta a se apertar. O corredor está incompleto. O próximo elo será o contorno norte de Ilhéus, projetado para ligar a BA-649 à BA-262. Criar alternativa à Zona Norte e melhorar o acesso ao litoral. Também é apresentada uma ligação ao Porto Sul, mas até o fechamento deste vídeo não havia construtora contratada, ordem de serviço, canteiro ou avanço físico. O Porto Sul tampouco operava. Então o que está sendo contratado? Essa rodovia poderá destravar o complexo portuário? Porque menos de 8 quilômetros custarão quase 90 milhões de reais. Fique com a gente e entenda como será o novo contorno de Ilhéus, o que a engenharia já definiu e por que essa estrada pode ficar pronta antes do corredor portuário ao qual costuma ser associada. O contorno norte ficará em Ilhéus, com um traçado que partirá da região em que a BA-649 encontra a BR-415, em Banco da Vitória, seguindo uma direção a BA-262, a Zona Norte. O corredor funcionará assim: BA-649, Banco da Vitória, Contorno Norte, BA-262, Iguape e Litoral Norte. O Sistema Nacional de Viação delimita o segmento entre os quilômetros 10,8 e 17 da BR-415, uma diferença de 6,2 quilômetros. Já o eixo definitivo no projeto básico possui pouco mais de 7,6 quilômetros. Os dois números aparecem no mesmo documento oficial. A portaria, porém, não explica a diferença metodológica. Por isso, não há base para tratá-la como erro de medição ou redução do escopo. Vale destacar que o segmento está classificado como planejado. Isso significa que não se trata de recuperar uma estrada existente, mas ampliar nova ligação, mais precisamente um viaduto sobre a BR-415, próximo à Ponte do Fundão. Mas a dúvida que fica é: se a estrada terá menos de 8 quilômetros, por que levou tantos anos para chegar à contratação? A resposta começa bem antes do edital atual. O orçamento da Bahia já previa, em 2010, a ampliação de um anel de contorno de Ilhéus. A proposta, porém, era mais ampla, com 26 quilômetros, e não deve ser confundida com o atual contorno norte. 13 anos depois, autoridades estaduais apresentaram uma solução mais específica. Uma via partindo da quarta ponte da BA-649, em Banco da Vitória, rumo a Iguape e a Zona Norte. Ainda em 2024, o órgão federal aceitou receber da Secretaria de Infraestrutura da Bahia o projeto desenvolvido pelo Estado, sem transferência de recursos. O projeto básico foi aprovado em abril de 2025. Em julho de 2026, o DENIT abriu a concorrência para elaborar o projeto executivo e executar as obras. Portanto, a licitação não surgiu de uma ideia recém-anunciada. Contudo, há uma contradição. Enquanto a futura rodovia avançava para a contratação, o Porto Sul e a ferrovia que deveriam sustentar o principal corredor logístico continuavam seguindo outro relógio. Antes de entender essa diferença, é preciso analisar o que a engenharia realmente definiu para esses menos de 8 quilômetros. Até o fechamento deste vídeo, a rodovia ainda não estava em construção. O empreendimento permanecia na fase de concorrência eletrônica, sem empresa vencedora, contrato, ordem de serviço, canteiro mobilizado ou avanço físico. O estágio, contudo, vai além de uma promessa. O contrato será semi-integrado. Isso significa que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, já definiu as soluções principais, mas a futura construtora deverá detalhar dimensões, métodos quantitativos, interferências e procedimentos de execução. A rodovia, portanto, alcançou o estágio técnico mais maduro que outros componentes do corredor logístico. Mas avançar no documento não significa estar pronto para construir. No terreno, o primeiro desafio será transformar o traçado desenhado em uma plataforma rodoviária executável. Antes dos cortes, a empresa deverá validar as informações disponíveis e poderá precisar complementar levantamentos topográficos, sondagens geotécnicas e cadastros de interferências. Será preciso locar o eixo e verificar redes elétricas, tubulações, edificações e acessos.
A dimensão da área envolvida ajuda a entender a complexidade dessa etapa. A área declarada para ampliação possui aproximadamente 450 mil metros quadrados, cerca de 45 hectares, delimitados por 157 vértices georreferenciados. Essa área não corresponde apenas à pista, inclui plataforma rodoviária, acostamentos, cortes, aterros, taludes, drenagem, conexões, estruturas e faixa de domínio. Com o terreno delimitado e os levantamentos concluídos, começa a terraplanagem, que cria a base da estrada. Nos trechos altos, escavadeiras abrem cortes. Nas depressões, o solo é depositado e compactado para formar aterros. Busca-se aproveitar o material escavado, reduzindo o transporte e descarte. No entanto, solos úmidos, orgânicos ou pouco resistentes podem exigir remoção, substituição ou estabilização com brita, cal, cimento, geogrelhas e geotextes, mas preparar o solo não será suficiente. O próximo desafio será controlar a água. É nesse ponto que entra a drenagem. O sul da Bahia tem chuvas que exigem atenção ao controle da água, uma das principais inimigas do pavimento. O sistema deverá captar a chuva sobre a pista, impedir que ela se acumule nas camadas inferiores e conduzi-la sem provocar erosão nos taludes ou alagamentos nas áreas vizinhas. Uma estrada pode receber um revestimento resistente e ainda apresentar buracos, recalques e deformações precoces quando a água alcança a base ou o subleito. Com a plataforma preparada e a drenagem implantada, começa a formação do pavimento. A sequência convencional parte do subleito compactado, passa por eventual reforço, subbase e base e termina no revestimento final. As espessuras dependerão da resistência do solo, do volume de veículos, da participação de caminhões, das cargas por eixo, das chuvas e da vida útil adotada no projeto. O edital confirma a implantação e a pavimentação do segmento, mas os documentos disponíveis não permitem identificar a composição das camadas, nem o tipo de revestimento. Por isso, o uso específico do concreto betuminoso usinado a quente, o CBUQ, não deve ser tratado como informação confirmada. Mas a complexidade da obra não estará apenas no pavimento. As interseções também terão papel decisivo. Há indicação pública de que o projeto deverá incluir pelo menos um viaduto sobre a BR-415, próximo à Ponte do Fundão. Assim, o contorno norte já possui um eixo tecnicamente definido. A versão final, porém, só surgirá quando o projeto confrontar o desenho original com o solo, a água, o tráfego e as condições reais do terreno. Depois de tantos detalhes técnicos, vale fazer uma pausa para traduzir a escala do projeto. A área delimitada para a implantação possui aproximadamente 450 mil metros quadrados. Isso equivale a cerca de 63 campos de futebol oficiais. Mas atenção, não significa que toda essa superfície será pavimentada. O polígono inclui a plataforma da estrada, cortes, aterros, taludes, drenagem, dispositivos de conexão, estruturas e faixa de domínio. Já os 7,6 quilômetros definidos pelo eixo do projeto básico equivalem a aproximadamente 73 campos de futebol de 105 metros alinhados. Em escala rodoviária, está longe de ser uma extensão gigantesca. Ainda assim, basta inserir um viaduto, grandes movimentações de terra e conexões complexas para que, aos poucos, quilômetros se transformem em uma obra de engenharia relevante. O valor atualizado da licitação, próximo de 89 milhões de reais, representa uma média matemática de aproximadamente 11,7 milhões de reais por quilômetro. Para comparar, o contorno sul de Arapoti, no Paraná, terá 4,71 quilômetros, 2 viadutos, 3 rotatórias e 1,7 quilômetro de terceira faixa, com investimento próximo de 68 milhões de reais. Sua média alcança cerca de 14,4 milhões por quilômetro. Há também o prazo previsto de 14 meses. Nesse período, a futura contratada deverá concluir o projeto executivo, mobilizar equipes, preparar terreno, executar terraplanagem e drenagem, construir estruturas, pavimentar, sinalizar e liberar o sistema. Portanto, são menos de 8 quilômetros, mas, numa rodovia nova, extensão é apenas uma parte da dificuldade. O desafio está menos na distância e mais nas interfaces. Antes que essas dificuldades cheguem ao canteiro, porém, o projeto ainda terá de superar uma longa etapa administrativa.
O futuro do contorno norte será decidido longe das máquinas, muito longe. Os 14 meses de execução não começaram na publicação do edital. Antes da obra, o processo precisa receber propostas, analisar documentos, habilitar concorrentes, julgar recursos, homologar o resultado, assinar o contrato e emitir a ordem de serviço. Por isso, não existe data segura para a entrega. Quando entrar em operação, a ligação poderá completar o corredor iniciado pela BA-649, oferecer alternativa para a zona norte de Ilhéus e reduzir tráfego das rotas urbanas. Também tende a facilitar viagens ao Iguape, a Itacaré e ao litoral norte e melhorar a circulação de trabalhadores, serviços e mercadorias. Mas esses benefícios são expectativas. Não há estudos públicos para afirmar quantos veículos serão desviados, o tempo economizado ou a redução dos congestionamentos e acidentes. E aqui retorna a contradição apresentada no início. O contorno norte está em licitação. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL 1, projetada até Ilhéus, enfrenta redefinições contratuais e econômicas. Já o Porto Sul permanece sem operação e depende de financiamento, reorganização empresarial e retomada das obras. São projetos conectados, mas com relógios diferentes. A carga âncora do terminal da Bamin, o minério de ferro, foi planejado para chegar a Ilhéus pelo FIOL. O contorno terá papel complementar, apoiando trabalhadores, serviços, equipamentos, cargas rodoviárias e a mobilidade regional. Segundo a agência Infra, o financiamento autorizado pode chegar a 6,59 bilhões de reais. A aprovação pelo Fundo da Marinha Mercante, porém, não representa dinheiro liberado, nem retomada automática. Também é preciso cautela ao chamar o Porto Sul de maior porto do Nordeste. O terminal ainda não opera. Os projetos apresentam capacidade diferentes e maior depende de critério adotado. A estrada poderá fortalecer esse corredor, porém a entrega mais concreta será completar uma ligação viária necessária a Ilhéus. Assim, poderá ficar pronta antes do terminal, que costuma justificá-la. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa obra do contorno sul de Ilhéus? Claro, não estamos falando de uma rodovia longa como nós trazemos aqui no Construction Time, mas é de suma importância. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.